Definição e retirada de saldo de folga ou banco de horas. Definição de saldos iniciais. Os saldos iniciais, a serem informados no ponto digital, em dias ou em horas para banco de horas, só devem ser cadastrados para datas anteriores à data de início ou retorno de um servidor ao ponto digital. Essa funcionalidade não é devida para acertos de convocações e requerimentos. Por exemplo, um servidor estava em exercício em um órgão ou unidade que não possuía ponto digital implantado e, a partir de janeiro de 2021, foi movimentado para um órgão ou unidade que implantou o ponto digital. Dessa forma, a data de início do servidor no ponto digital, ou seja, quando ele começou a utilizar o sistema, será janeiro de 2021. Como o local em que o servidor estava alocado não utilizava o ponto, suas folgas compensativas eram controladas em um sistema distinto. Enquanto estava trabalhando lá, o servidor foi convocado de suas férias em junho de 2020 e ganhou um saldo de folga compensativa de 5 dias. Na movimentação do servidor, esse saldo deve ser declarado pelo órgão de origem, que realizou a convocação de férias, e essa declaração deve ser apresentada ao RH de destino, que possui o ponto digital implantado, para inserir na funcionalidade de saldos iniciais de folgas compensativas de férias. No cadastro desse saldo, a data de referência deve ser a que gerou a ocorrência, ou seja, a data da convocação das férias regulamentares, em junho de 2020. Dessa forma, a data de referência é anterior à data de início dele no sistema, em janeiro de 2021. Existem 3 tipos de saldos iniciais que podem ser informados. 1. Convocação de férias regulamentares, saldo de folga compensativa. Saldo de dias resultante da convocação de férias regulamentares. Trata-se de um processo já consolidado anteriormente pelos responsáveis envolvidos. 2. Convocação para serviço eleitoral. Saldo de dias resultante da convocação para prestação de serviço eleitoral. Trata-se de um processo já consolidado pelos responsáveis envolvidos, ou seja, o requerimento já foi aprovado e os dias devidos aprovados para o servidor anteriormente. Este saldo só deve ser informado para datas anteriores à implantação do ponto digital em 1º de novembro de 2017. Saldos posteriores podem ser adicionados via requerimento. 3. Banco de horas de serviço extraordinário. Banco de horas decorrente de serviço extraordinário, previamente autorizado pelo dirigente máximo do órgão/entidade, em que o servidor estiver em exercício, e realizado conforme as regras estabelecidas no Decreto 43.650, de 12 de novembro de 2003. Saldo a ser informado deve ser resultado de um fluxo de aprovação anteriormente seguido. Como definir saldos iniciais? O saldo inicial, independentemente de sua natureza, deve refletir o saldo do servidor até a data anterior ao início da apuração da frequência pelo sistema ponto digital. Clique em Ausências e Reduções. Encontre o servidor. Clique em Definir saldos iniciais de folgas compensativas e banco de horas. Selecione o tipo de saldo. Informe a data de referência do saldo,
o saldo estará disponível para o servidor a partir desta data. Informe a duração, ou seja, o total do saldo inicial. Esse valor deve ser em dias no caso de folgas compensativas ou em horas para banco de horas. Preencha o detalhamento informando a referência ou justificativa para o cadastro. Para finalizar, clique em Salvar. O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, confirmando o cadastro do saldo. Nos relatórios de histórico de folgas ou banco de horas é possível verificar o saldo informado atualizado. Esses relatórios podem ser acessados na aba Relatórios ou na folha de ponto do servidor. Como cadastrar retiradas de saldo? Caso o servidor seja movido de uma unidade ou órgão que utiliza o ponto digital para uma unidade ou órgão que ainda não implantou o sistema, o RH deve realizar a retirada dos saldos. Isso porque os saldos do servidor passarão a ser controlados externamente ao ponto, no seu novo local de exercício. Caso o servidor que foi movido para a unidade ou órgão que não utiliza o ponto retorne ao ponto digital, deve ser realizada uma nova definição de saldos iniciais. O RH irá incluir os saldos que foram controlados externamente durante o período em que ele esteve na unidade sem ponto digital. Em ausências e reduções, clique em Cadastrar retirada de saldo de folgas compensativas e banco de horas. Selecione o tipo de saldo que será retirado. Informe a data de referência da retirada de saldo. Informe a duração, ou seja, o valor total da retirada de saldo. Esse valor deve ser em dias no caso de folgas compensativas ou em horas para banco de horas. Preencha o detalhamento informando a referência ou justificativa da retirada. Para finalizar, clique em Salvar. É possível verificar a retirada cadastrada nos relatórios de histórico de folgas ou banco de horas. Como corrigir lançamentos indevidos? Caso seja necessário desfazer um lançamento de retirada ou de definição de saldo, o RH deve cadastrar um novo lançamento, do mesmo tipo, na mesma data, porém com o valor 0. O novo lançamento substituirá o anterior. Para desfazer uma retirada incorreta, basta cadastrar uma nova retirada, na mesma data, com a duração 0. Para desfazer uma definição de saldo inicial incorreta, basta cadastrar uma nova definição de saldo, na mesma data, com a duração 0. Neste exemplo iremos desfazer uma retirada de saldo indevida. Clique em Cadastrar retirada de saldo de folgas compensativas e banco de horas. Selecione o mesmo tipo de saldo da retirada que deve ser desfeita. Informe a mesma data de referência da retirada indevida. Em duração digite o número 0. Preencha o detalhamento informando a referência ou justificativa da correção. Para finalizar, clique em Salvar. A retirada indevida estará com o valor 0, não gerando nenhum efeito no saldo do servidor. Fim do treinamento.